política, porque uma pesquisa divulgada pelo IPEC mostra que as escolhas políticas dos eleitores mudaram após as jornadas de junho. A onda de manifestações em 2013 levou milhares de brasileiros às ruas pedindo transformações políticas no governo da época. A repórter Soraya Lawande traz os detalhes dessa pesquisa. Soraya. Tiago, um primeiro recorte que foi feito por essa pesquisa, divulgada então pelo IPEC nesta segunda-feira, traçou um paralelo entre as manifestações de 2013 e as eleições, as escolhas de candidatos. Então foi perguntado para os entrevistados se concordavam ou não com a seguinte frase: as manifestações de 2013 mudaram o modo como eu escolho os representantes nas eleições? Para 39% dos brasileiros, sim, esses episódios de 2013 mudaram a forma de escolher seus representantes na política. Segundo o Instituto, uma fatia de 35% dos entrevistados afirmou que os episódios não influenciaram em nada seu voto. Agora, um outro recorte feito pelo IPEC foi em relação à corrupção. 40% dos eleitores avaliaram que as manifestações de 2013 não ajudaram a diminuir a corrupção no Brasil. Já 35% dos brasileiros acreditam que os protestos de 10 anos atrás contribuíram sim para diminuir a prática aqui no país. Houve também outros recortes em relação a gênero, por exemplo, há mais homens do que mulheres que concordam que houve melhora no combate à corrupção, 40% contra 30%. No recorte regional, 46% dos nordestinos concordam total ou parcialmente que houve queda na corrupção. Já no sul do país, esse percentual é bem mais baixo, 30%. Também um recorte por escolaridade. 49% dos entrevistados mais escolarizados dizem que discordam dessa afirmação, contra 25% entre os menos escolarizados. E outro recorte entre as pessoas com renda familiar superior a 5 salários mínimos. 49% acham que sim, que a corrupção não melhorou. E entre as pessoas com renda familiar de até 1 salário mínimo, o índice é de 33%. A pesquisa foi feita com 2.000 pessoas em 127 municípios entre os dias 1º e 5 de junho. A margem de erro estimada pelo IPEC são de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Bom, esses números da pesquisa que é apresentada aqui pela Soraya Lawande. Até mais tarde, Soraya. Girando os nossos comentaristas, peço 1 minuto para cada um, por favor. O Diogo Schelp, começando por você. Claro que o Brasil não é mais o mesmo de 2013, exatamente há 10 anos, mas será que é possível constatar uma influência dessas manifestações na forma como as pessoas passaram a votar a partir dali? Com certeza, Tiago, 2013 teve um impacto profundo na maneira como a cidadania é exercida no Brasil. E a gente precisa lembrar que aqueles protestos, aquelas manifestações, elas eram pautadas por muitos temas, muitas reivindicações, grupos que iam da esquerda até a direita, e houve, de fato, uma conscientização, né, de que era preciso ter uma participação maior. Outro efeito é que a direita pôde se abrir de forma mais livre desde então, né? A direita que, antes disso, muitas vezes se via meio acanhada, não se apresentava de forma tão forte. Isso é importante, porque demonstra uma maturidade no processo político brasileiro, apesar da polarização que a gente tem vivido. Dávila? Olha, infelizmente eu não acho que melhorou nada, porque o Centrão continua dominando o Congresso Nacional e a gente continua elegendo populista. Então, para mim, não melhorou absolutamente nada a nossa qualidade de educação. Aliás, e mais do que isso, 70% do eleitorado brasileiro não se recorda em quem votou para deputado na última eleição, 6 meses passado o período. Ou seja, se a gente tem uma maneira tão pouco criteriosa de escolher os nossos representantes, não adianta esperar que a política vai mudar o Brasil. Pois é, Beraldo, essa leitura do Dávila é importante, dizendo que o Centrão não perdeu força, mas a polarização acabou se estendendo ainda mais, não é? Sem dúvida alguma, aquele processo que se iniciou em 2013, ele rompeu uma fronteira. E as pessoas, em geral, começaram a prestar atenção em coisas que antigamente elas não estavam prestando atenção. O fato é que hoje, com toda a polarização que nós vimos na última eleição, as pessoas estão muito focadas na questão do presidente, né? Sendo que aquilo que afeta as suas vidas no dia a dia
é a calçada, é o semáforo, é a rua, é o policiamento, é a iluminação. Só que as pessoas, elas ainda sequer vão às reuniões de condomínio, elas não têm uma atuação efetiva que possa transformar o entorno da sua vida. E é preciso que isso aconteça. O nosso senso de comunidade tem que ser aprimorado. E a partir daí, nós vamos conseguir escolher melhor, termos melhores representantes para mudar o Brasil como um todo. Pois é, em instância a gente segue falando sobre esse assunto aqui com os nossos comentaristas e só lembrando que os protestos começaram por causa de um aumento de 20 centavos das tarifas do metrô e também dos ônibus aqui em São Paulo. O prefeito, na época, era Fernando Haddad, o governador era Geraldo Alckmin e agora eles estão no mesmo espectro político. Em instância a gente fala mais sobre esse assunto no Jornal da Manhã.